Salve, salve família! Chegando aí para mais um vídeo aqui do seu canal, o Fala Vascão. Rapaziada, o Vasco aí tá esquentando aí os tamborins, né? Notícias aí de contratações chegando. Jogador acertou salário, hein? Zagueiro negociando. Atacante oferecido. Treinador abriu conversas com o gigante da colina. Deixa aí o seu like, se inscreva aí no nosso canal, vem aí curtir o nosso vídeo que tem muita informação aí para você do nosso Vascão da Gama. É importante você chegar, deixar o like, se inscrever no nosso canal, hypar aí o nosso vídeo. Lembrando, todos os dias tem live aqui no nosso canal, 8h40 da manhã e 17h30. Também temos lives aí e vídeos diários aqui no nosso canal. Então você que está chegando, dá aquela moral pra gente chegar a mais vascaínos, né? Então vamos aí falar aí sobre as nossas contratações, né? O primeiro nome que eu quero falar com vocês é que ontem, né, na nossa live lá no nosso outro canal lá, o Na Torcida Vascaínos, né, nós demos a notícia ali, né, com exclusividade que o Vascão avançou pelo Nelson de Ossa, até a notícia em primeira mão, primeira foi dado pelo pessoal do Atenção Vascaínos, né, que o Nelson de Ossa negociava ali com o Vasco, e aí o Léo Lacerda lá e o Cleimi foram a fundo e pesquisaram lá, né, conseguiram informação que é a seguinte, tá? O Vasco chegou a um acordo com o Nelson de Ossa em relação a salários e luvas, e agora aguarda a resposta do Real Betis para avançar na negociação. A tendência é de um empréstimo de um ano com opção de compra. O acordo ainda pode prever metas que se transformem em obrigação de compra. Então isso é uma cláusula que eu, até ontem na live, eu comentei sobre isso. Eu gosto dessa maneira que o Vasco está trabalhando. Opção de compra, bateu metas, vira obrigação de compra. E aí a gente consegue trazer um jogador que performou no nosso clube. A gente não é um jogador que a gente faz aquela aposta, faz um contrato de 3 ou 4 anos, e o jogador em 6 meses a gente já vê que não valeu a pena contratar. Tem muitos jogadores que a gente tem visto muito isso. O Vasco contrata, o jogador não joga, e aí o Vasco tem que emprestar o jogador. O Nelson de Ossa, que é um jogador que estava ali no Real Betis, ele saiu do Betis porque ele se envolveu com a filha lá do maior ídolo lá do Real Betis, aí ele foi suspenso, e também no Betis ele não conseguiu performar. E aí provavelmente o De Ossa pode ser a primeira contratação da SAF do Vasco. A gente vê que está muito avançada aí a SAF do Vasco, podendo fechar a qualquer momento, assinar o MOU. Então, o Lamarck e seus pares já estão ali no mercado contratando jogadores aí para o Vasco da Gama que precisa. O Vasco precisa contratar jogador, precisa contratar treinador, e a gente vai ver tudo isso aqui no nosso canal. Você, lógico, está gostando desse conteúdo? Gostou do De Ossa? Deixa aqui, deixa o seu like, se inscreve aqui, dá essa moral aí pra gente. Vamos passar aqui pros números aqui do De Ossa que eu separei para vocês, né? O De Ossa aqui é um jogador de 26 anos, tá? Ele é colombiano, tem aí 1,85 m. E ele, né? Eu gosto de olhar aqui os históricos de lesões do De Ossa. É um jogador que, né? Graças a Deus não tem essa coisa de lesão ali com ele. É um cara que está sempre jogando. Vamos separar aqui também os números do De Ossa, que é o seguinte: na temporada atual ele fez 33 jogos, não fez gols, tem uma assistência e ali 5 cartões amarelos. O De Ossa, eu vi aqui, quer ver? Ele joga ali na faixa do campo, aqui ó, ele joga como segundo volante, como primeiro volante e já atuou como 10. Nessa temporada ele jogou 15 jogos como segundo volante, como o primeiro volante ele fez 2 e como meia central, ali o 10, ele jogou 2 jogos. Então você vê que a preferência do De Ossa e é onde ele se sente melhor em campo é ali jogando como segundo volante. Então é um jogador, aquele chamado box to box, vai de uma área para outra. É um jogador que o Vasco necessita nessa posição, mas eu ainda acredito que o Vasco ainda tem que trazer um jogador ali no meio campo que seja aquele pitbull ali para jogar ali ao lado
tanto do Thiago Mendes e até do próprio Deossa. E se a gente parar para analisar, o melhor momento do Vasco com o antigo treinador Renato Gaúcho foi quando nós jogamos com 3 volantes, que era Hugo Moura, o Barros e o Thiago Mendes um pouquinho mais avançado. Hoje a gente trazendo o Deossa, a gente sabe que o Deossa tem números bons defensivamente, mas não é ainda aquele jogador firme na marcação, igual é o Cauã Barros. Então a gente precisa de um jogador do estilo do Cauã Barros, lógico, a gente precisa de um 10 e também precisa de um atacante. Só que a gente ainda vai falar sobre zagueiro, sobre atacante e sobre treinador. Então, tá gostando do conteúdo? Deixa aquele like aí. O outro jogador que a gente vai falar é esse aqui, ó. Um zagueiro, o Diogo Leite, né? Que ele é ali do União Berlim. O contrato dele se encerra agora no mês 6. Diogo Leite também, que é um jogador que está sendo pretendido por outras equipes, tá? Então o Vasco vai ter que brigar ali contra as equipes. Ele é canhoto, um zagueiro de 1,90 m, para mim. O Vasco precisa aumentar a estatura do seu sistema defensivo, porque hoje a gente vê que os nossos zagueiros têm uma estatura baixa. A gente via ali o antigo treinador na coletiva falando com a gente que o posicionamento, a impulsão do zagueiro é muito importante. Ele achava que o Saldívia, que o próprio Cuesta, o Robert Renan tinha uma impulsão boa, mas a gente vê que o time do Vasco toma muito gols de bola aérea. E aí o zagueiro, o Diogo Leite, é um zagueiro canhoto que joga pelo lado esquerdo. Eu acho também que o Vasco ainda tem que ir ao mercado para trazer 2 jogadores para jogar do lado direito. Pode ser que aconteça que o Vasco jogue com 2 canhotos na sua zaga? Pode, mas eu não acredito. Eu acredito mais que ele vai disputar ali a vaga com o Robert Renan, e até Robert Renan não tem falhado, mas é um jogador que está ali nota 5, 5,5. O Diogo chegando, pelo que a gente viu, pelo que a gente tem de notícia, pelo que a gente correu atrás, é um zagueiro que chega para ganhar a titularidade no Vasco. Mas se a gente tiver Saldívia e Cuesta, eu, mesmo achando que 2 canhotos muito provavelmente não dá certo, eu faria uma experiência com os 2 canhotos na zaga do Vasco. Mas eu acho que o Vasco vai ao mercado atrás de zagueiro pelo lado direito. Ele jogou a Bundesliga, 23 jogos, teve ali 25 gols, 25 jogos total, 23 pela Bundesliga e 2 pela Copa da Alemanha. Não fez gols, uma assistência na Copa da Alemanha e tomou 4 cartões amarelos. Então, um jogador que 25 jogos, 4 cartões é pouco, né? Mas é um jogador, pelo que eu vi nos vídeos, chega firme na marcação, é um jogador muito físico também, apesar de ter uma boa técnica. Então, eu acho é um bom nome. E uma coisa que a gente vê, o Vasco está mudando o estilo de contratações. Nós falamos aqui do Deossa, que é um jogador alto, forte, e também agora do zagueiro Diogo, que também está aumentando a estatura dele. Deossa com 1,85, o Diogo Leite com 1,87. Então o Vasco está aumentando aí. E o outro jogador que a gente vai falar com vocês aqui, esse aí ontem, olha, na nossa live lá Na Torcida Vascaína, foi a galera aprovou maciçamente, né? Poucos eu vi que não aprovou o nome do Aubameyang. É um jogador que foi oferecido ao Vasco, lógico, não tem negociação ainda. O Vasco está avaliando se vale ou não fazer a contratação do jogador. É um jogador que tem já 37 anos, mas quem conhece aí o futebol sabe que o Aubameyang já jogou no Barcelona, já jogou no Arsenal, já jogou no Borussia Dortmund, jogou em alto nível. É um jogador que a gente olhou as lesões dele, é um jogador que não se lesiona, está sempre em campo. E os números dele, para mim, é muito bom os números do Aubameyang, tá? Ele está no Olympique de Marseille, o time que ele está. Ele é um jogador de 41 jogos na temporada 25-26, com 14 gols e 10 assistências e apenas 2 cartões amarelos. Então é um jogador que está sempre em campo. Então, na minha opinião, eu acho muito válida a contratação do Aubameyang, apesar de ser um jogador de 37 anos, mas dentro de campo ainda consegue entregar gols. Lógico que com o passar dos anos, o preparo físico vem diminuindo, né? A gente lembra que no Dortmund, o Aubameyang jogava muito pelo lado canhoto, ele era um jogador velocista. Hoje,
se a gente der uma olhada aqui, ó, onde o Aubameyang está jogando, onde ele joga com mais veemência é centralizado ali de centroavante, justamente aonde o Vasco hoje tem uma carência maior. A gente tem ali o Brenner e o Spinelli que não vivem um bom momento, o Spinelli menos do que o Brenner, acho que desde que chegou ao Vasco não conseguiu fazer uma partida que fosse ali elogiado pela torcida. O Spinelli sim, algumas partidas fez alguns gols importantes ali pro Vasco, mas ainda é um centroavante que ainda está em fase de adaptação, pode sim mais na frente dar certo. Então, para mim, o Aubameyang seria um atacante que chegaria e ajudaria muito o Vasco. É um jogador que já jogou como segundo atacante, uma partida, e também uma partida pelo lado esquerdo. Então, a gente vê que, com o passar do tempo, o Aubameyang foi mudando um pouco a característica dele e hoje é um atacante de área. Então, acho muito bom a contratação do Aubameyang. Eu aprovaria essa contratação se chegasse ao Vasco da Gama. E você, que está chegando aí, que vai deixar o seu like, vai se inscrever no nosso canal, vai mandar uma mensagem aqui no chat para a gente trocar uma ideia que eu responda a todo mundo. Você está gostando desses 3 nomes que eu falei até agora? Do Deossa, do Aubameyang e do Diogo Leite? São jogadores que te agradam? E agora, esse aqui que eu vou colocar para você, esse treinador aqui, Hernan Crespo, é um treinador que te agrada? É um treinador que é um bom substituto ali pro Renato Gaúcho, que acabou de deixar o Vasco? Lembrando que o Vasco se apresenta amanhã. Amanhã tem a apresentação do Vasco aí para poder se preparar aí para depois da volta da Copa do Mundo. Então, o Vasco ali, o Hernan Crespo, que tinha a intenção de ficar no exterior, mas não aconteceu, então ele permitiu que o Vasco ali fizesse uma sondagem, fizesse ali uma proposta para entender o que o Vasco necessita. O Crespo, que a gente analisou, o Crespo tem bons números, tá? No Campeonato Brasileiro ele atuou no São Paulo esse ano, no Paulistão ele teve 10 jogos e no Brasileirão 4. Teve 5 vitórias no Paulistão, um empate e 4 derrotas. Só que o Paulistão, para mim, não tem muito piso, apesar de ser um campeonato melhor do que o nosso campeonato carioca. Pelo Brasileirão, que importa, que é o sarrafo é mais alto, ele teve 4 jogos com 3 vitórias e empate. Então o Crespo, no Brasileiro, ele saiu do São Paulo invicto, tá? A média de pontuação do Crespo foi altíssima, 2,5 no Campeonato Brasileiro. E a gente olhando aqui os trabalhos do Crespo, no São Paulo, 46 jogos, ele teve a média de 1,57. No Al-Ain, 49 jogos, 1,61. No Aldo Ail, 49 jogos, 2,27. Na primeira passagem dele pelo São Paulo, 57 jogos, 1,63. Nos Defensa e Justiça, onde ele foi campeão da Sul-Americana, ele teve ali 33 jogos, média de 1,58. Então, se a gente parar para analisar, a média dele é maior do que a do Renato Gaúcho, do Fernando Diniz e do Fábio Carille. Se eu puxar mais para trás, pode ter certeza que a média dele é ainda maior do que dos outros treinadores do Vasco ali. Então, na minha opinião, são nomes bons que o Vasco está buscando, principalmente os 3 jogadores contratados. Treinador, eu ainda fico meio assim, porque a gente troca treinador, cria uma expectativa e o treinador não consegue implantar o que ele pensa. Lógico que depende muito também dos jogadores, depende do sistema de jogo, depende de uma série de fatores. Mas eu ainda fico meio assim com o treinador. E você? O que você acha aí desses nomes que nós falamos aqui hoje? Tem algum nome que você queria que a gente falasse, que a gente buscasse? Bota aqui as mensagens no chat aqui para mim, que eu quero procurar um jogador para a gente poder falar aqui no vídeo com vocês, tá bom? Esse aí foi o nosso vídeo, né? Eu espero que você tenha gostado dos nomes. Nenhum deles ainda foi contratado, apenas sondagens. Só o Deossa que já acertou salário com o Vasco, mas ainda resta o Vasco ali negociar com o Bet. Parece que as coisas estão se acertando. Então peço que você deixe o like, se inscreva, dá aquela moral pra gente, hypa o nosso vídeo, né? Tamo junto amanhã, hoje no caso, né? Provavelmente tem live aí entre 11 e 1 hora da tarde. A gente deve fazer uma live aí para falar desses nomes. E à noite tem a nossa live lá no Na Torcida Vascaína. Conto com vocês. Tamo junto, fiquem com Deus. Ao Vasco, tudo.